paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Queridos irmãos, obrigado por estar aqui acompanhando o canal Palavra Verdadeira. Muito obrigado por vocês que têm compartilhado os vídeos, ganhado novos inscritos aqui para o canal. E não esqueça, para fortalecer aqui o canal, de clicar embaixo e deixar o seu gostei, é muito importante, tá bom? Continuando com a sequência de vídeos que fala sobre modismo evangélico, hoje eu vou estar trazendo mais uma palavra que fala de um modismo evangélico muito comum e que também é muito errado. Vou ler aqui a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nos diz assim a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, eu gostaria muito de falar hoje sobre um assunto muito delicado que tem acontecido no meio do nosso povo, no meio da igreja. A Bíblia diz a respeito da profecia aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda profecia, ela fala do passado, do presente ou do futuro. Uma palavra profética. Deus falando, o instrumento, o vaso que está sendo usado, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele sente a inspiração do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, e sente o poder de Deus para transmitir aquela palavra em nome do Senhor. Então é assim que acontece. A profecia, Deus pode inspirar o seu profeta para ele falar a respeito de algo que aconteceu na vida de algum de nós lá no passado e que está nos afligindo, nos afetando, assim como o Senhor pode usar alguém em profecia para falar sobre algo que está acontecendo no presente, que ninguém sabia, só você sabia, mas aí Deus usa o profeta para poder, numa palavra inspirada pelo Espírito Santo, dizer o que está acontecendo na sua vida atual e que vai te dar vitória. Ou você aguarde um pouco, tenha paciência, ou no momento certo Deus vai entrar com providência. Assim como Deus pode usar uma palavra profética para falar sobre o futuro. Olha, eu tenho esse plano na sua vida, é esse propósito que eu vou realizar na sua vida. E Deus começar a falar de coisas importantes e maravilhosas concernente ao futuro. Ou seja, profecia é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus no coração de um profeta e que trata de assuntos referentes às nossas vidas do passado, do presente ou do futuro. Mas toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, queridos irmãos, vamos refletir sobre algo muito importante nesse momento. Aonde está o erro na frase "eu profetizo sobre a sua vida"? E aí eu profetizo que a sua vida vai ter prosperidade, eu profetizo que vai ter vitória na sua família, eu profetizo salvação sobre o seu filho, eu profetizo um emprego maravilhoso para você ainda esse mês. Aonde está o erro nisso? Nós devemos admitir que é muito forte, é muito bonito esse modismo evangélico, sabe? Ele é interessante e é muito bonito, é muito forte. A pessoa eu profetizo sobre a sua vida, que seja envolvido numa oração ou fora de uma oração, é muito gratificante para quem ouve, é muito forte para quem está ministrando essa palavra, é tudo muito bonito e é tudo muito interessante. Mas eu quero dizer uma coisa, é também muito antibíblico. Porque quando a pessoa diz "eu profetizo", é a pessoa que está liberando uma palavra. E eu quero deixar algo muito claro aqui, que se uma pessoa ela sentir de Deus naquele momento, porque nós temos poder de Deus em nossas vidas, eu não sou uma pessoa radical, eu não sou uma pessoa insensata. Se uma pessoa ela sente de Deus uma palavra de poder para ministrar sobre a vida do outro, isso é uma coisa incomum, não é uma coisa toda hora, e ela diz assim: eu profetizo, no sentido de liberar uma palavra profética em nome do Senhor naquele momento. Então, pela sua fé e pelo poder do nome do Senhor, que naquele momento fez sentir alguma coisa, então isso é possível acontecer.
Mas o que eu estou falando é do modismo evangélico que se tornou uma coisa comum. Eu profetizo sobre sua família, eu profetizo sobre sua vida, eu profetizo uma porta de emprego na sua vida, eu profetizo salvação para o seu filho, eu profetizo bênção sobre o seu casamento. Isso virou um modismo, uma coisa comum que não é uma inspiração do Espírito Santo, não é um mover do Espírito de Deus na vida da pessoa, se tornou apenas um hábito, uma coisa comum, banalizou o sentido da palavra profecia usada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é antibíblico, isso é errado. Esse tipo de modismo a gente tem que combater. Todas as vezes que você abrir sua boca para dizer eu profetizo sobre sua vida, você tem que estar sentindo algo muito forte do Espírito de Deus, um mover do Espírito de Deus na sua vida, porque o que você está dizendo ali tem que acontecer. Porque se não acontecer, não foi Deus, então você profetizou da carne, você pecou, você se permitiu usar pela sua emoção, pela emoção do momento, e isso é errado. Entendeu? O que nós temos que ter é o mover do Espírito Santo de Deus. Se em algum momento eu abrir a minha boca para dizer eu profetizo sobre a sua vida, naquele momento eu não estou transmitindo uma palavra em forma diferenciada de profecia, mas o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida está me impactando através da minha fé para eu ministrar a vida do outro. E aquilo que eu estou liberando como uma palavra profética em nome do Senhor tem que se cumprir, mesmo que a outra pessoa não creia, tem que se cumprir. Caso seja diferente disso, é antibíblico, é só emoção da carne, é só o eu da pessoa aparecendo. E isso é errado, isso é modismo evangélico. Então isso são coisas que nós temos que cortar. Se isso for um hábito na sua vida, na vida de qualquer outra pessoa, nós precisamos cortar, eliminar isso do meio da igreja, eliminar isso do nosso meio, porque isso banaliza a verdadeira profecia de Deus, a verdadeira unção do Espírito Santo na forma profética para a vida das pessoas. Então, viralizou essa questão de eu profetizo na sua vida, porque é bonito, porque é interessante, mas isso normalmente já começa errado com a palavra eu. Na verdade, toda vez que a palavra eu vier numa palavra profética, ela tem que vir acompanhada da palavra Senhor. Eu, o Senhor, digo. E é muita responsabilidade do profeta que profere uma palavra em nome do Senhor, dizendo que é Deus. Então, responsabilidade muito grande. Então, nunca numa palavra profética, nunca, tá? Numa profecia deve ser eu. Se não vier acompanhado da palavra Senhor, logo em seguida, eu, Senhor, estou dizendo para a sua vida. Se for simplesmente eu profetizo agora sobre a sua vida, se lembre que a responsabilidade é inteiramente sua, é pela sua fé, é pelo que você está dizendo, que o Espírito Santo naquele momento tocou a sua vida para liberar aquela bênção para a vida da pessoa, e aquela bênção vai ter que se cumprir, porque você está empenhando uma palavra que, segundo você, é pelo Espírito Santo de Deus. Então tem que se cumprir, mesmo que a outra pessoa não creia. Tá? Então é uma responsabilidade muito grande. Então nós temos que estar atentos a esse tipo de movimento, se é um movimento do Espírito Santo ou se é um movimento da carne, um movimento apenas do eu, da emoção. Então nós temos que ter esses critérios espirituais para discernir tanto na nossa vida, para que a gente não saia por aí profetizando sem ser Deus, como também para identificar quando outras pessoas estão proferindo palavras proféticas e é apenas delas mesmas, apenas uma emoção da carne, apenas do seu próprio eu. Então nesse momento, queridos, vamos orar, pedir a Deus que venha a cada dia nos ajudar a crescer e a nos proteger desses modismos evangélicos, coisas que as pessoas ouvem no lugar e causam um impacto de beleza, soa bonito, soa de uma forma poderosa e aquilo viraliza no meio do povo de Deus. E o povo começa a copiar sem saber que aquilo é errado. Então vamos nos apropriar da verdadeira palavra de Deus, tanto para a gente aprender, quanto para a gente também ter a oportunidade de ensinar para outras pessoas, para não continuarem no mesmo modismo, no mesmo erro, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Pai, nesse momento, nós te louvamos pela Tua Palavra e que a cada dia, Senhor, o Teu Espírito Santo seja aquele que venha ser a inspiração das palavras proféticas, porque nós sabemos que nesse momento, quando acontece dessa forma, o Senhor se responsabiliza, mas quando é emoção humana, quando é só o eu humano, quando é só algo por um modismo, então nós sabemos, Pai, que pode até parecer bonito e interessante, mas que de fato nada acontece, porque simplesmente foi algo que veio da carne e da vontade humana.
mas que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos crescer, que nós possamos, Senhor, ser edificados mediante a Tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, combater essas coisas, que nós possamos erradicar isso do meio da igreja, do meio do Teu povo, mas estar com a Tua palavra e sermos usados verdadeiramente como instrumentos pelo Teu Espírito Santo, para profetizarmos sobre a vida das pessoas, mas pela Tua vontade, palavras liberadas diretamente do céu para transformação, para edificação, para restauração da vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E no próximo vídeo a gente se vê por aqui de novo, em nome de Jesus. Palavra Verdadeira 3.